E aí, aqui quem fala é claro, Creed, ou pros íntimos, né? T.C. Nossa, que bosta esse apelido, não é mesmo? Mas com o tempo a gente se acostuma. Caso contrário, vai ser só Creed mesmo. Me chame de Creed, é isso aí. Bora lá, gente. Lembra que eu falei nos últimos vídeos que a gente ia colocar em debate qual lado é o certo, qual lado é errado, qual lado é o que a gente prefere e qual a gente não prefere em relação a assassinos ou templários. Claro, no decorrer do canal, do crescimento do canal, a gente vai mudando os assuntos. Não vai ser só assassinos e templários. Tem mil coisas, várias coisas que a gente pode se debater. Qual certo e qual errado. Mas no momento, começo do canal, tudo novo. No momento vai ser isso. Com o decorrer eu vou trazendo outros assuntos pra vocês. E vocês vão dando a opinião de vocês. Beleza? O porquê que eu tô querendo fazer essa diferença? Poxa, eu falei assim nos vídeos anteriores que quando eu joguei Assassin's Creed Rogue, eu nunca tinha visto o lado templário. Pra mim, os assassinos sempre estiveram certos, não tinham que se questionar, não tinham por que debater. Assassino é foda pra caralho, beleza. Mas depois que eu joguei o Rogue, eu comecei a perceber. Comecei a notar, reparar detalhes. Nem sempre os assassinos estão certos se você for pensar de tal forma. Eu coloco em relação ao Rogue. Eu não coloco totalmente a culpa do que aconteceu. Isso é um spoiler agora, tá? Por favor, quem não quer, dá um pausa aí. Pula uns 30 segundos, um minuto e continua. Mas assim, no Rogue tem uma cena que quando o Shay vai para Lisboa, ele encontra um pedaço do Éden de uma certa forma, né, que está estabilizando toda Lisboa em Portugal. E quando ele toca, é como se parece que não fosse digno, não sei explicar. E como a cidade começa a desabar. Aí eu não culpo os assassinos por causa disso, porque nem o próprio Aquiles, que tinha enviado ele para a missão, não sabia que isso poderia acontecer. Porém, eu percebi que pelo fato de o Shay se sentir ameaçado, não gostar daquilo, os assassinos também não deram trégua. Falaram, você vai morrer. E simplesmente foi assim, entendeu? Então eu comecei a pensar, poxa, em tal jogo, será que os templários estão totalmente errados? Mas eles fizeram tal coisa, assim, assim. Eu comecei a pensar. Tanto é que agora eu tô aqui no canal e agora a gente vai debater isso. Por favor, deixem a opinião de vocês no comentário. Falem o que vocês acham. Quero que vocês me mostrem o que seria certo e o que seria errado. Então, bora lá. Eu separei os dois lados. Eu vou começar primeiro por assassinos, claro, né? E depois pelos templários. Então, qualquer opinião, qualquer coisa que vocês acham que eu estou falando errado, que poderia melhorar, por favor, deixem o comentário, beleza? Então bora lá, galera. A Ordem dos Assassinos. Beleza, já começou top. A Ordem, mano, essa Ordem é foda, caralho. A Ordem meio que ela acreditava, tipo, que existia um forte conjunto de valores que rege, tipo, de uma forma estritamente seu modo de vida. A crença, o credo, entre aspas, Creed. Tipo, o credo dos assassinos, pra quem é fã, não preciso nem falar. Pra quem não é, ele segue assim tudo, sabe, quebrado, joga um ou outro assim. Vou explicar. O credo dos assassinos, eles têm três dogmas. Três dogmas que quando um assassino ele entra pra ordem, ele é obrigado a seguir. Ele tem que seguir aquilo. Porque ele pode chegar ao ponto de ser expulso da ordem. Quais são esses dogmas? Quais são esses dogmas, Creed? Então, primeiro, mantenha sua lâmina longe dos inocentes. Até o momento a gente sabe que os assassinos, eles não trabalham para a elite, eles trabalham para o povo. Até o momento a gente sabe que os assassinos eles não trabalham simplesmente por eles, eles trabalham para que a sociedade tenha direitos e que elas possam crescer. Certo? Certo. O fato de manter a lâmina longe dos inocentes é que os inocentes não têm, de uma certa forma, não tem culpa do que está acontecendo com eles. Não tem por que eles morrer. Então, a culpa, vamos dizer que já joga pros templários já, porque os templários não têm um bom governo e tá deixando pessoas inocentes sem casa, sem emprego. Isso dificulta. Então, a Ordem dos Assassinos pode dizer que são rebeldes a favor do povo.
Beleza. Mantenha-se escondido na multidão. Isso é um clássico, gente. Poxa, pra quem jogou Assassin's Creed, não sabe o quanto é da hora quando você vai assassinar algum templário e você sai no meio da multidão. E nessa que você sai no meio da multidão, você sai passando a mão assim neles, afastando. Mano, é tipo assim, são detalhes, mas é um dos detalhes que eu mais gosto. Porque é uma mecânica tão legal, assim, se você for pensar. É simples, sim, mas é algo tão legal. E quando eu assisti Assassin's Creed, e eu vi que eles tinham colocado essa referência logo no comecinho do filme, eu fiquei, mano, que foda, velho. E recomendo o filme, tá, gente? Antes que esqueça aqui, recomendo muito o filme. Muito bom. Mas bora lá, continuando. E terceiro dogma: nunca comprometa a Irmandade. Um assassino, ele entra na ordem, ele tem que ser totalmente fiel, ele tem que ser cegamente fiel. Tá aí algo que talvez eu não concorde, mas não vem ao caso. Minha opinião vai ser pro final do vídeo. Mas assim, nunca comprometa a Irmandade. Beleza. Nunca comprometa a Irmandade. Tá bom, não irei comprometer. Porém, as pessoas que entram no credo, elas são cegamente. Então, elas nunca vão comprometer, elas sempre vão morrer pelo credo. O credo acima de tudo, certo? E no final eu vou comentar o porquê talvez eu discorde um pouco disso. Mas são os dogmas principais dos assassinos. Um assassino entrou, tem que agir dessa forma. Não tem o que se discutir. E assim, esses princípios, eles permearam todos os aspectos da vida cotidiana dos assassinos, bem como sua luta pela paz e todas as outras coisas. Foi tudo a partir desses dogmas. Certo? Certo. E continuando. Pra vocês terem noção, uma coisa que achei legal assim comentar é que assim, se vocês forem ver, a maioria dos assassinos, eles tipo todas as vezes que eles cumpriam seus deveres, era sempre através de assassinatos políticos estratégicos. É algo assim para se refletir, porque se você for pensar é verdade. Tipo, assim, eles cumpriam os assassinatos deles políticos com estratégia. Exatamente, com estratégia. Os assassinos em si, eles são modo stealth. Eles são aqueles cara que tipo, como eu posso explicar pra vocês? Exemplo. No jogo, a gente quando vai assassinar alguém, a gente só encontra uma abertura, a gente sai no meio do povinho, entra no feno, puxa o cara, matou. Posso dizer assim, não é tão simples dependendo da situação, mas é mais ou menos assim. Porém, quando eu pesquisei a lenda, até que tem a lenda dos assassinos que realmente existiram, os árabes, tal, no Oriente Médio, os rachachins, eles, quando eles iam assassinar alguém, por mais que eles são estratégicos, não era igual ao jogo, gente. Sinto de informar, não era igual ao jogo. Eles chegavam a passar semanas examinando o local, descobrindo a rotina da pessoa, para quando chegar nela, pegar a lâmina deles, encostar com o veneno e a pessoa morrer. Pra vocês terem noção, eles se vestiam, os de verdade, tá bom? Tá bom, gente? Os de verdade, não os dos jogos. Eles se vestiam como mendigos, tanto é que as roupas deles eram tudo farrapos. Eles não usavam capuz igual coisa, porém, eles usavam, sabe aquelas toucas assim, os bagulho assim que cobre o rosto para de terrorista? Eles usavam os bagulho assim, pelo menos o que dava para reparar na imagem. E eles eram muito estratégicos, tanto é que a Ubisoft de uma certa forma trouxe isso de uma forma fictícia pro jogo, que mesmo assim encanta. É maravilhoso. E assim, esses assassinatos políticos e estratégicos que eles faziam era meio que na esperança de que a morte de algum indivíduo iria conduzir à salvação de milhares. Ah, como assim, Creed? Bora lá. Vamos dar o exemplo. Assassin's Creed Syndicate. Temos nosso querido vilão principal, que pra mim assim foi um dos vilões assim que poderia ter sido muito bem aproveitado no jogo. Muito bem mesmo. Ele é um cara que tem conteúdo, é um vilão bom. Porém não foi tão aproveitado, mas isso assim não vem ao caso. Starrick, ele é foda pra caralho. Mas se vocês forem ver o porquê que o Jacob e a Eve foram pra Londres, decidiram matar toda a Ordem Templária lá, era porque pessoas estavam ficando sem casas, pessoas estavam ficando desempregadas, estavam morando na rua através do desenvolvimento dos Templários. E era mais ou menos isso.
Se eles matassem uma pessoa que tem um poder político alto, como Sterrick na época, o que teria certeza? Que eles iriam através dali inovar e levar o povo para uma nova vida, para algo bom, iria melhorar. Então era mais ou menos isso, e era por isso que eles tinham esses assassinatos políticos de pessoas importantes, principalmente se eram ligadas ao credo templário. Beleza? Beleza. Outro detalhe, os assassinos, eles acreditavam. Eles acreditavam que lutavam em nome daqueles que não possuem habilidades, recursos ou conhecimentos para falar contra aqueles que abusavam do poder. Se vocês forem pensar, é mais ou menos isso mesmo. A gente tem um grande exemplo. Quer ver? Origins, recém-lançado. Jogo maravilhoso. Não tenho o que reclamar. Mas assim, a gente vê que o Bayek, na origem dos assassinos, tudo, ele matou muitos. Porém, nisso ele acreditava. Ele estava servindo não só a ele, mas ele estava servindo as pessoas que não podiam se defender. Então, daí pra frente, o Origins foi o primeiro dos primeiros, para dizer assim, na origem de tudo. E daí pra frente, todos os assassinos começaram a se sentir dessa forma. A gente tem Altair. Masyaf, nossa, era protegido pela Ordem dos Assassinos. A gente tem o Ezio. Ezio ajudou muitas pessoas. A gente tem o Connor. Mano, não tem o que falar. No meio dessa liberdade por os americanos, Connor salvou milhares de pessoas. Justamente por ser índio e por ser humilde. O único assim que talvez não ajude tanto, porém ajudou, foi o Edward. Porque o Edward era ganancioso, então não veio ao caso. Mas assim, e entre outros. Até mesmo o nosso Templário, que um assassino que se tornou Templário Shay, foi uma pessoa que ajudou as outras, que não queria que inocentes morressem. Então, querendo ou não, o assassino que é assassino, ele acredita estar sempre ajudando as pessoas que não têm habilidades a evoluir, a ser feliz de uma certa forma. Beleza? Beleza. Continuando. Meio que assim, apesar tipo dos serviços para que aqueles que sofrem de diversas maneiras, os assassinos também eles eram ainda temidos pela população geral, devido principalmente ao seu modo impactante de garantir a paz. Ah, Creed, como assim uma forma impactante assim? Não entendi. Forma impactante como, galera? Olha, prestem atenção. Eles realizavam assassinatos pesados, muito pesados. Mano, até no próprio jogo, às vezes, o fato da antiga geração, você tem um dardo com corda, você pega, você enforca um cara, velho, e deixa o corpo lá estirado. Não vem um caso, mas é mais ou menos isso. O fato dos assassinos irem em busca da paz, mas da forma deles agirem serem tão rebeldes, a população ficava com medo deles mesmo. A gente tem exemplo quando você tá na rua e você tá com o capuz no jogo e você mata um guarda, as pessoas ficam com medo. Talvez algumas delas podem até saber que você vai estar fazendo a paz, beleza. Beleza, você tá lutando contra os inimigos dela, porém elas têm medo. Porque os assassinos, por mais que a maioria das vezes eles agem de forma oculta, eles podem deixar corpos. E os corpos é que assustam. E boatos andam e as pessoas têm medo. E é mais ou menos isso. Por mais que as pessoas acreditassem que eles iriam trazer a paz, tinham medo da forma que a paz ia chegando através das atitudes deles. Entende? Então os assassinos eles foram mais temidos devido à sua reputação aterrorizante. Vai falar, gente, pelo amor de Deus. No jogo, beleza, é foda. Mas se vocês ouvissem um grupo de pessoas que são ocultas de uma certa forma, que estão matando pessoas que por mais que estejam prejudicando o país, exemplo, matando Lula, tá ligado? Matando políticos. E tipo, de uma certa forma, dependendo da pessoa, mano, vai concordar. Mas chega ao ponto de ser assustador. Não tem o que se discutir. Certo? Certo. Então vamos continuar. Como eles continuavam, tipo, de forma aterrorizante, tipo, de tirar as vidas das pessoas em lugares públicos, no meio de uma multidão, diante a muitas testemunhas, sem ter medo de ser identificado ou não, feito de modo de trazer medo nos corações de todos aqueles que, tipo, que possam abusar do poder ou corromper os inocentes antes de desaparecerem na multidão sem deixar rastros. Isso
é tenebroso. Velho, dá um medo da porra. Imagina vocês estarem lá, numa boa, e assim, do nada um cara é morto. O cara é morto na sua frente, tem um cara encapuzado. Mano, dá medo, velho. Mas eles assim, no jogo é da hora. Só no jogo, né? Mas então. E assim, eles não tinham medo. Eles não tinham medo de ser identificados ou não. Os assassinos nunca tiveram medo de nada. Até pela forma de eles agirem de forma oculta. Mas como eu tinha visto isso quando eu pesquisei, o fato como as pessoas temiam a eles, eu comecei a pensar, poxa, por que eles iriam fazer isso? Pela seguinte maneira, pelo menos na minha concepção. Se vocês acham o contrário, então por favor, deixe um comentário. Assim, eu acho que eles faziam dessa forma, agiam dessa forma, justamente pelo motivo de que as pessoas iriam ter medo. Até aí não tem dúvidas. Mas boatos iriam correr. E as pessoas que sabiam que poderiam se tornar alvos poderiam evitar de agir de tal forma. Certo? Se você for pensar, se for analisar, talvez seja isso. E era para eles, e também eu acho que era porque eles queriam trazer o medo, para que as pessoas mostrassem para eles que eles são um símbolo de respeito, que eles só fazem aquilo que é necessário para eles mesmos. Não sei como explicar isso, mas é mais ou menos isso, certo? Certo, então bora lá. Como eles agiam? A gente não tem dúvidas, a gente tem a lâmina oculta que é linda, maravilhosa. Meu Deus, eu não vejo a hora de comprar a minha. Mas então, para ajudar os assassinos, usavam tipo uma arma particularmente eficiente, a lâmina oculta. Beleza, não tem dúvida disso. Apenas um golpe era necessário para poder haver uma execução da vítima. Beleza? Beleza, até agora a gente não viu nada, né? Então, continuando. Porém, algo muito importante de comentar é que, para que se tornasse mais fácil atingir seus objetivos, os assassinos mantinham-se em conhecimento e sensível sobre políticas locais, permanecendo sempre em constante mudança de sintonia com elas, aprendendo sempre mais. A obtenção das informações era trabalho para os membros da ordem abaixo do nível, os chamados, entre aspas, novatos, que de uma certa forma eles estariam infiltrados em todas as cidades do mundo. Como assim, Creed? Beleza, vou explicar para vocês. Quando eu li sobre a lenda dos assassinos, o que aconteceu? Eles ficavam, os novatos. Tem uma coisa que eu não me recordo se eu vi no jogo ou não, mas é uma coisa que é da lenda também. Quando um assassino ele matava, quando ele era novato e ele conseguia matava seu primeiro alvo, ele pegava um lenço branco e passava na garganta da pessoa, que foi o local onde ele tinha matado. Acho que ele já apareceu no jogo já. E usava esse lenço. Isso tá na lenda também, eles usavam isso. E assim, os novatos, quando eles estavam tipo no fim do treinamento deles para começar para ser assassinos, os assassinos fodões pegavam eles, levavam para um alvo importante, e esse novato teria que assassinar o alvo importante. Ele tinha que assassinar, ele não, mano, é esse e beleza. Mas antes disso, eles faziam que os novatos eles reconhecessem o espaço. Por isso que eu falei, eles passavam em torno de semanas planejando estratégias, sabendo o que fazer, como agir. E por pensarem assim, até mesmo os novatos sabiam da forma certa de agir no momento certo. Então, até os novatos eram foda nisso aqui. E assim, esses meio que espiões, que são os assassinos, iriam assistir nobres locais governantes. Tipo, eles sempre procuravam sinais de corrupção ou de associação com os templários. Templários, né? Inimigos deles, então eles sempre estão procurando pessoas associadas aos templários que estão ligadas a políticas para ter motivos para matar elas. Tipo, uma vez recolhidas informações seriam repassadas aos assassinos que são responsáveis pelas execuções deles. Então, de uma certa forma, os assassinos eles agiam pelo povo, porém de uma forma, né, na história, de uma forma assustadora.
Então, né? Beleza. Então, galera, em relação aos assassinos são isso. O próximo vídeo eu vou falar sobre os templários, até para o vídeo não ficar grande e cansativo. Então, galera, muito obrigado pela oportunidade. Se inscrevam no canal, não se esqueça de avaliar e também compartilhar se possível. Por favor, me ajudem na divulgação. Levem conhecimentos para os seus amigos, para quem gosta exatamente de Assassin's Creed. E deixe no comentário suas opiniões, o que a gente pode fazer, beleza? Então, galera, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus e até mais.